Paz, irmãos. No dia que a gente estava fazendo a escala, né? Eu corri dessa escala também, viu, João? A gente corre da escala. E aí eu fiz um monte de arranjo e acabou que nos meus arranjos eu fiquei antes ainda da data que estava previsto. E os irmãos, nos últimos domingos, devem falando, porque o Senhor tinha uma palavra, mas o Senhor me trouxe outra palavra agora às 3:30 da tarde. Às 5 horas da tarde, o Senhor me deu outra palavra. Domingo passado foi assim, né, Alberto? E eu já estava assim, Senhor, não muda não, deixa essa mesmo. Vai confirmando, Jesus, essa palavra aí. E graças a Deus, é a mesma palavra. Tentei fugir por alguns minutos aqui também com o Gilvan, mas estou aqui, não fugi. Até porque a última pregação, né, a pregação que eu fiz da live foi superando o medo. Então, eu tenho que enfrentar, né, eu não posso, tenho que dar o exemplo da palavra que ficou naquele dia. E eu confesso aos irmãos que falar para a câmera foi bem difícil, mas estar aqui com os irmãos está sendo bem difícil também. Mas nós vamos tentar, e eu espero que os irmãos sejam abençoados. Eu preparei uma nuvem de palavras ali para me ajudar, eu espero que me ajude, coisas de professor. Então, os professores aí sabem, né? Então, coisas aí de professor. O tema que eu vou falar, que eu escolhi, né, que o Senhor tem falado ao meu coração, e é muito disso mesmo, irmãos. Quando a gente vem para falar, né, para trazer a palavra, o Senhor ele começa a falar conosco, né? Ele começa a mexer aqui dentro da gente. O que a gente precisa ser mudado, ser moldado. E aí o título da mensagem é O Melhor Caminho. E talvez os irmãos já tenham escutado muito, né, sobre essa palavra, mas é bom, tem uma música do Resgate. Cadê os antigos aí que conhecem a banda Resgate? Que fala, eu vou me lembrar de não me esquecer. Então, então, eu vou me lembrar de não me esquecer. Então, a gente precisa estar sempre lembrando para a gente não esquecer do que a palavra de Deus nos diz, do que a palavra de Deus nos ensina. Porque nos dias de hoje, o Varão estava falando, né, de como as pessoas elas estão querendo adaptar a Bíblia aos seus próprios seu próprio molde de vida. E a palavra de Deus, ela continua a mesma, ela não muda, né? Então, a gente tem que se apropriar disso e lembrar para não esquecer de que o que Deus tem para nós, esse caminho que o Senhor tem para nós, ele é um caminho, é uma jornada que começa aqui, mas ela é eterna. Então, hoje em dia, os irmãos sabem, a gente escuta muito dizendo aí, todos os caminhos, quem já escutou isso, né? Todos os caminhos levam a Deus, não é? Todas as religiões levam ao Senhor. O importante é você ter sinceridade no seu coração, não é mesmo? O importante é fazer boas obras. Então, as pessoas elas têm falado isso. Então, o importante é você ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que esse caminho leva você a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra de Deus, ela fala algo sobre isso, né? Ela fala uma verdade sobre o que, de fato, é importante para chegarmos até Deus. E eu vou pedir aos irmãos que abram aí suas Bíblias em João 14, o versículo 6. Nós vamos ler juntos. Amanda, se conseguir colocar aí também, Amanda, pode colocar aí para a gente. A gente tira um pouquinho a nuvem de palavras. João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler junto, irmãos? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Então, qual é o único caminho que nos leva a Deus?
Essa é uma fala de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a Bíblia ela é muito específica. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, Ele que nos leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não existe outro. Ele é o único caminho. Então, quando a gente ouvir por aí que todas as religiões, que qualquer coisa leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus, isso não é verdade. A verdade, a única verdade é que Jesus Cristo, Ele é o caminho. E não existem atalhos. Não existem atalhos para nós chegarmos, para nós trilharmos nesse caminho. Não existe atalhos. Não tem como a gente cortar, pegar uma via secundária. Não tem como. O único caminho que nos leva ao Senhor, Ele é Jesus Cristo. E a Bíblia também nos fala em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não existe líder de grupo caseiro, não existe o pastor Gilvan, não existe o pastor Alberto, pastora Lidiane, pastora Verônica, não existe ninguém, Pedro, Paulo, os santos. Não existe ninguém, não existe nenhuma cerimônia religiosa que possa levar você a Deus. O único caminho é Jesus. E esse caminho, ele é o novo e vivo caminho, como diz lá em Hebreus 10, 20. Esse caminho, ele é Jesus Cristo que nos leva a Deus. Caminho é uma comunicação, quando a gente olha a referência no dicionário, é uma comunicação entre dois lugares, dois ou mais lugares. Então, essa comunicação, essa é uma via que nos leva a Deus. Ele é a única ponte. Ele é a nossa porta de acesso. E quando Jesus Cristo, ele veio ao mundo com um propósito. Ele veio, começou o seu ministério, ele veio como um propósito de ser o nosso representante, o nosso fiador. E a Bíblia também nos fala em Isaías, capítulo 53, os versículos 4 e 5. Vamos ler, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de espírito e oprimido. Então, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o Senhor, Ele pagou um preço ali na cruz por nós, por nossos pecados. Ele foi ferido, Ele foi maltratado. E Ele não foi um Marte. Muitas pessoas entendem Jesus Cristo como um Marte. Ele não foi um Marte, Ele tinha um propósito, havia um propósito na morte de Jesus. Não foi porque Pilatos, os judeus, os romanos se fizeram ali contra Jesus que ele morreu. Foi porque o Senhor, o nosso Deus, tinha um propósito. E ele veio, morreu no madeiro por nossos pecados. E nós temos a justificação. E através da morte de Jesus, nós temos a justificação em Jesus Cristo. E nós temos a salvação pela graça, que é um favor imerecido do nosso Deus sobre as nossas vidas. Então, Ele é o nosso novo e vivo caminho. E hoje nós estamos vivendo, tempos muito difíceis. Todos nós vivemos tempos muito difíceis. Numa sociedade que é muito pluralista, o pluralismo religioso existe, o inclusivismo religioso existe, todas as religiões levam a Deus, o inclusivismo venha você do jeito que você está e fique do jeito que você quer, porque você vai a Deus da mesma forma. E a absoluta verdade é que o caminho a Deus é Jesus Cristo, Ele é eterno e imutável. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim.
É o que Jesus fala, né? Se você não chegar a Deus por meio de Jesus, é impossível você chegar fora dele. É um equívoco, é um engano. Você vai se frustrar, você vai nadar e não vai encontrar esse caminho. Você não vai, se você não quiser ir a Deus por Jesus. Ninguém pode pegar você e conduzir você pela mão. Muitos de nós queremos, né? Que nossos familiares, que as pessoas que nós amamos sigam a Deus, né? Que estejam nesse caminho, mas ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso, ninguém pode pegar você pela mão, né? Só Jesus Cristo pode trilhar esse caminho com você, esse caminho até Deus. E é uma escolha, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já foi a Jesus? Já entregou a vida a Ele? Você já creu em Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Amém? Amém. Não se façam a egípcia aí não, tá, irmãos? Lembrando da mensagem do João. É com vocês. Então, se você já tomou essa decisão de caminhar com Jesus Cristo, de trilhar o novo e vivo caminho, como tem sido a sua jornada? Como tem sido a sua jornada com Jesus? Aí, como é que tem sido a minha jornada com o Senhor? E aí eu quero ler com os irmãos Salmo 119, versículo 5. Muitos irmãos sabem de qual é esse versículo, mas vamos abrir e vamos ler juntos. Não, 5 não, gente. É 105, desculpa. Eu errei só por alguns números. Eu não estou achando. Está ali, né? Já. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fiquei pensando, né? O salmista, quando fez, é no sentido mesmo literal, né? De não tinha energia naquela época, então eles usavam lamparinas, né? Não sei como é que era ali naquele tempo, mas lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Os irmãos sabem que recentemente eu machuquei o meu pé e foi justamente porque estava escuro, né? Estava bem escuro. E havia uma pedra no caminho e aí eu machuquei o meu pé, né? Foram só alguns dias paradinha, tendo que ficar de repouso, e o Senhor sabe de todas as coisas. Mas isso, meus irmãos, é para dizer que nós precisamos da luz. Nós necessitamos da luz para o nosso caminho. O Senhor é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e o meu caminho. Eu caí naquele dia porque estava escuro. Se tivesse claro, eu não tinha caído. Então, da mesma forma, se a palavra de Deus ela não está iluminando o meu caminho, possivelmente eu vou cair. Possivelmente eu vou procurar um atalho. Eu vou me desviar desse caminho. Então, a palavra de Deus, ela é que ilumina os nossos passos. E a palavra de Deus, ela tem possibilidades para todas as coisas. Se você precisa ser moldado em alguma área da sua Bíblia, da sua vida, eu convido vocês a buscarem na Bíblia aquilo que você precisa. Eu sou uma pessoa raivosa, sou uma pessoa iracunda. Eu sou uma pessoa que não consigo avançar na minha vida. Leia a palavra de Deus, busque na palavra do Senhor. Eu garanto que você vai vencer essa dificuldade que você tem. Em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele está conosco. E a palavra dEle é que nos ensina e instrui os nossos passos, como nós acabamos de ler. Ela é a lâmpada que ilumina, né, os nossos passos.
Então, se você está nessa jornada, você precisa ter a palavra de Deus como a lâmpada que ilumina o seu caminho. A palavra de Deus, ela nos direciona e ela nos ajuda, e ela nos corrige, e ela nos ajuda a tomar decisões também, né? Dentro da nossa jornada, que não tem atalhos. Então, se você precisa, nós precisamos, nessa caminhada, sermos transformados todos os dias. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Como é que eu falo que vou andar com Jesus, que eu vou seguir o caminho, porque eu quero chegar a Deus, Ele é o caminho que nos leva a Deus, que nos conduz a Deus, e eu preciso buscar o Senhor de acordo com a sua palavra. Então, eu preciso ser modificado. Nós somos humanos, cheios de erros, nós somos pecadores, né, pela misericórdia do Senhor, nós temos a salvação pela misericórdia de Deus, por meio de Jesus Cristo, mas nós precisamos, todos os dias, sermos transformados por essa palavra, para que haja o crescimento do Senhor nas nossas vidas, né? Eu garanto que nós não queremos ser os mesmos, não é mesmo? Ficou redundante, né? Nós não queremos ser os mesmos. Nós queremos ser transformados nessa jornada com Jesus. Então, estude. Eu já falei que é importante a gente estudar a palavra. Tem uma área que você precisa vencer. Estude a palavra de Deus. Vai para o Senhor. Ore, peça ao Senhor para ser transformado. E nessa jornada, meus irmãos, é preciso ser constante. A gente tem que ser constante. Às vezes, a gente quer avançar rápido, né? Mas a gente começa nessa jornada passo a passo, caminhando ao lado de Jesus e não estacionando. Dê um passo de cada vez. Os solos, eles são diversos. Há uma diversidade de solos na vida da gente. A gente canta, às vezes, que caminho no deserto, né? A gente não canta isso? Às vezes tem os desertos, às vezes tem um solo que é íngreme, às vezes é uma descida. Então, o caminho da nossa vida... Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Amém? Os caminhos das nossas vidas, eles são irregulares. O que nós passamos, não que o caminho de Jesus é irregular, mas as coisas que nós passamos na nossa vida, nós temos as provações, as dificuldades, as diversidades. No mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo, o Senhor nos diz. Né? Então, a gente vai passar por solos diferentes, mas o Senhor, Ele está conosco e nós precisamos ser constantes. Teve uma vez que a gente gosta muito de trilha, e aí o Danilo, todo lugar que chega, procura que tem uma trilha, né? Vai procurar. Né? E aí ele falou, tem uma trilha por aqui, vamos fazer essa trilha? Aí eu, bora, vamos fazer essa trilha. E aí, chegando lá, cadê a trilha? A trilha já tinha sido fechada, estava fechada. Era uma trilha na Mata Atlântica, só que assim, eu queria chegar no topo do morro já. Ele falou que a gente ia fazer trilha, eu falei assim, vamos chegar no topo do morro, porque depois do morro tem uma praia, né? Então vamos chegar lá no topo do morro. E aí fomos andando, eu na frente, claro, né? Lá na frente, andando, gravando, levei um tombo de novo, né, na trilha. E aí foi bem difícil fazer essa trilha esse dia, mas a vista no final foi maravilhosa. Então, assim, nós pagamos o preço nessa trilha, dificuldade, faltou água, mas no final nós tivemos uma vista muito linda e nós desfrutamos ali daquele lugar bem paradisíaco. E é assim, a jornada com o Senhor, a gente vai ter momentos difíceis, trilhas difíceis, mas a recompensa ela é certa. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Ele tem preparado um lugar. E aí, preparado um lugar para nós. A nossa jornada, ela começa aqui e a nossa jornada ela vai para a eternidade. Então, a gente tem que crer e ser constante, andar dia a dia, um passinho de cada vez com o Senhor, e Ele nos dará o crescimento. Seja vigilante. Nós temos muitas distrações, né, irmãos, nos dias de hoje. Muitas. O celular nos distrai muito, as redes sociais. Nós temos também aí a televisão, as plataformas de vídeo. São coisas que tiram muito a nossa atenção. A gente dedica muito tempo a essas coisas, né?
essa palavra serve muito para mim. A gente dedica a estudo, a outras coisas, e às vezes a gente esquece que o importante, né, é a gente se dedicar ao Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus, né? Então, nós precisamos ser vigilantes e não perder tempo com coisas que são tão fúteis, tão banais, né? O Instagram, ele aparece lá, quanto tempo você ficou no Instagram? Ele denuncia você lá, né? Quando você vê 30, aí ele fala alerta, né? Dá o alerta, 30 minutos. E aí, quando você vai olhar, você passa horas olhando a vida dos outros e aquilo dali em nada te edifica. Então, que sejamos vigilantes e estejamos aí dedicando o nosso tempo na palavra do Senhor, que ilumina o nosso caminho. Aproveite a jornada. Essa caminhada, Deus está com você. E perceba e desfrute desse caminho. Deus, ele nos deu vida, né, para nós vivermos aqui plenamente também, irmãos. A vida não é só tribulação, nem deserto, nem chororô. A vida é feita de coisas muito belas. E a gente precisa apreciar. É porque a gente dá mais... a gente coloca mais os nossos olhos naquilo que é difícil do que colocamos os nossos olhos naquilo que é belo. Então, nós temos que apreciar a vista. Andando nessa jornada com Jesus, andando no caminho e apreciando aquilo que Ele tem feito em nós, aquilo que Ele faz através de nós. E querendo ser bênção para os outros também. Nós precisamos ser bênção para os outros, né? Então, essa jornada, ela vai ter qualidade. Para ela ter qualidade, essa viagem, essa caminhada com Jesus, ela depende de nós. Porque o varão falou agora no louvor, né? O Senhor já nos deu a bênção, né? O Senhor já nos deu a bênção. Então, a nossa jornada, ela só vai ser de qualidade. E ela só vai testemunhar a glória de Deus se nós buscarmos ao Senhor. Ela depende somente de nós. Ai, mas isso eu não consigo vencer. Está buscando? Está orando? Está lendo a palavra? A palavra de Deus está sendo lâmpada para os seus pés? Está guiando o seu caminho? Então, sejamos constantes, vigilantes. Cadê a minha nuvem de palavras, Amanda? Eu vou olhar agora. E aproveitem a jornada, porque o Senhor, Ele é a nossa verdade. Não existe atalhos para esse caminho. E que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, que essa palavra, ela falou muito comigo primeiro, né? O Senhor arrebenta a gente primeiro, né? Primeiro Ele vem, arrebenta a gente. E aí fala, olha, não, agora você pode falar com os irmãos. Agora você pode ministrar essa palavra aos irmãos. Então, meus irmãos, era isso que eu queria dizer para os irmãos. Essa palavra tem ardido também no meu coração, de buscar ao Senhor, de ter Ele como guia e direção da minha vida. E me lembrar para não esquecer que esse é o caminho. Vamos lembrar para não nos esquecer que esse é o caminho. E não importa o que as pessoas aí estão dizendo, estão brigando nas redes sociais. A gente vê o povo se matando e falando. E a perseguição, ela existe desde sempre, não é de hoje, contra os cristãos. O preconceito contra os cristãos, porque se fala muito em preconceito para o outro lado, mas existe muito preconceito também. Muita perseguição não vem de hoje, mas a gente precisa lembrar que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que guia os nossos caminhos. Ele está conosco, Ele não desiste de nós e nós precisamos ser constantes, vigilantes e aproveitar a jornada. Amém? Amém.